Tá querendo começar a montar a sua lista de leituras teológicas para 2025, mas não tá sabendo muito bem por onde começar? Tá meio sem ideia, né, de quais livros colocar nessa lista? Então vem comigo porque nesse vídeo eu quero apresentar aqui para vocês alguns livros que valem muito a pena entrar na sua lista de 2025. Pessoal, os livros que eu vou indicar aqui são livros que eu já li, então eu recomendo todos eles de olhos fechados. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais as recomendações. Todos os links dos livros que serão indicados estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, sem enrolação, bora pro primeiro livro da lista. Bom, então vamos lá. Se você tá querendo começar o ano mergulhando na grande história da Bíblia, essa narrativa incrível que vai de Gênesis ao Apocalipse, eu tenho aqui a indicação perfeita para você. Pessoal, diferente do que muitos pensam, a Bíblia não é um conjunto de livros desconectados. Ela é uma única história que começa com a criação em Gênesis e que termina com o clímax da nova criação. E qual que é esse clímax dessa nova criação? Tá lá em Apocalipse 21, os novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. E é exatamente essa grande história, esse grande enredo que o livro O Drama das Escrituras apresenta pra gente de forma brilhante. De verdade, esse é o tipo de livro que muda, que transforma a maneira como a gente lê a Bíblia. Ele organiza toda a narrativa bíblica como um grande drama com 6 atos principais, que são criação, queda, Israel, Jesus, a missão dos redimidos e a nova criação. E aí entre esses 6 atos tem aquilo que eles chamam de interlúdio, que nada mais é do que o período interbíblico, aquele intervalo de tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E olha, uma das coisas que mais me marcaram quando eu li esse livro pela primeira vez foi que ele me fez entender que o plano de Deus não é só sobre salvar indivíduos, sabe? Não é só sobre eu vou pro céu e pronto, acabou. É muito mais que isso, é muito maior que isso. Deus está trabalhando para restaurar tudo, toda a criação. É o que Paulo fala lá em Romanos 8. Isso é maravilhoso. E esse foi o primeiro livro que eu li que me trouxe, né, essa perspectiva mais holística, mais abrangente sobre os planos históricos e redentivos de Deus. Por isso eu tenho um carinho muito especial por esse livro. E o legal é que quando você entende isso, você percebe que a Bíblia inteira está contando essa história incrível de Deus indo em direção da sua criação para resgatá-la do poder do pecado, da morte, da dor. Então, a partir dessas lentes da história da redenção, tudo na Bíblia se conecta, desde os patriarcas, passando por Jesus e pelos apóstolos e chegando até nós, porque a própria Bíblia também fala que a gente faz parte dessa história da redenção. Então olha que interessante, entender esse grande drama das Escrituras muda a forma como a gente lê a Bíblia, porque a gente entende que a Bíblia tem uma unidade e ela tem uma coerência, ou seja, ela faz sentido como um todo. E além disso, um outro ponto importante é que entender esse grande drama das Escrituras muda até mesmo a forma como a gente enxerga a nossa própria vida, porque a gente também faz parte dessa história da redenção, e isso tem um impacto muito grande na nossa vida. Daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto aqui. Agora, se você já está mais acostumado com essa ideia de que a Bíblia conta uma única história, você deve saber que tem vários livros em português sobre esse assunto. Tem livro do Carson, do Jim Hamilton, do Bernardo Shaw e de muitos outros teólogos. Então, a partir disso, a pergunta que fica pra gente é a seguinte: o que esse livro do Gorin e do Bartolomeu apresenta de diferente quando comparado a esses outros livros que tratam desse mesmo assunto, né? E para mim, pessoal, tem 2 pontos principais. O primeiro é que esse livro dedica um capítulo inteirinho para falar do período intertestamentário. E assim, isso é muito raro de se ver, viu? Muitos livros que abordam esse grande enredo, essa grande narrativa das Escrituras, acabam pulando esse período. Mas aí o Gorin e o Bartolomeu foram muito, mas muito felizes ao incluir esse capítulo. E apesar de algumas pessoas chamarem esse tempo, esse período de os anos de silêncio, na verdade esse período não teve nada de silêncio, muito pelo contrário, muitas coisas aconteceram ali naquele período, como por exemplo o surgimento de movimentos como os fariseus, os saduceus, os essênios, além é claro de que também foi nesse período que tiveram muitas mudanças, muitas transformações políticas, culturais e sociais, envolvendo primeiro a dominação dos gregos e depois a dominação dos romanos. E sem dúvidas, tudo isso influenciou diretamente o contexto no qual o Novo Testamento se desenvolveu. Então, entender esse período é fundamental para a gente captar melhor a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. E assim, pessoal, esse livro faz isso de um jeito muito claro, mostrando como Deus continuou agindo na história, preparando o caminho para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus nesse período interbíblico. Foi ali nesse período interbíblico que o cenário do Novo Testamento começou a se formar. Então, obviamente que conhecer o que aconteceu nesse interbíblico
intervalo, é essencial para a gente entender melhor esse grande enredo das Escrituras, esse grande drama das Escrituras. E o segundo ponto que, para mim, diferencia esse livro de outros livros sobre o mesmo assunto é a forma como os autores mostram a relevância prática da narrativa bíblica para as nossas vidas. Eles trazem uma ideia muito interessante, que é a ideia de que os seres humanos são naturalmente seres narrativos. Como assim, Daniel? Pessoal, o que eles estão falando? Eles estão falando que a gente entende o mundo e as nossas próprias vidas através de histórias. Simples assim. A ideia é que todo mundo, consciente ou inconscientemente, se enxerga como parte de alguma narrativa. E é aí que vem o ponto. Se a narrativa bíblica não for a história central da nossa vida, outra história vai ocupar esse lugar. E isso é muito perigoso, porque essas narrativas, elas moldam nossa identidade, elas também moldam o jeito como a gente entende o que é verdade, o que é mentira, como a gente interpreta a realidade, como a gente enxerga tudo que está ao nosso redor. Os autores mostram que a narrativa bíblica não é só uma história entre outras histórias, ela é a história que dá sentido a todas as outras histórias. Então, quando a gente deixa outras narrativas ocuparem esse lugar, como por exemplo as narrativas do consumismo, do individualismo, do fatalismo, enfim, tudo isso molda profundamente não só o que a gente pensa, mas também como a gente vive. Deu pra pegar qual que é o ponto aqui? Ou seja, essas histórias influenciam nossas escolhas, nossos relacionamentos e até mesmo a nossa visão de mundo. Por isso a gente deve colocar a narrativa bíblica como a história central da nossa vida. E aí quando a gente faz isso, pessoal, tudo muda mesmo. A gente passa a entender que a nossa vida faz parte de algo muito maior, que é o plano de Deus para restaurar toda a criação. E isso dá propósito, dá direção e dá esperança para a nossa caminhada cristã do dia a dia mesmo. Então, entender a Bíblia como uma grande história não é só um exercício intelectual, é um convite para a gente reorientar a nossa vida inteira ao redor dessa narrativa. E também é um convite para a gente viver como participantes ativos desse plano de redenção de Deus de todo o cosmos, de toda a criação. E como eu disse, e agora eu repito, isso muda tudo, pelo menos mudou tudo na minha vida. Entender isso mudou 200% não só a minha forma de ler a Bíblia, mas também a minha forma de viver a Bíblia. Enfim, pessoal, esse livro é muito bom, eu tenho certeza de que ele vai te ajudar muito a compreender a Bíblia como um todo, e ele também vai te fazer enxergar o plano de Deus para o mundo de uma forma, digamos que mais profunda e uma forma mais ampla. Já o segundo livro da lista é aquele tipo de livro para quem quer começar o ano refletindo sobre as chamadas grandes questões existenciais da vida. E o melhor, para quem quer começar fazendo isso a partir de uma boa teologia. O livro que faz isso se chama Indicadores Fragmentados, do N.T. Wright. E assim, basicamente a tese central do Wright nesse livro parte de uma ideia muito simples, mas ao mesmo tempo uma ideia bem profunda. A ideia é o seguinte: nós seres humanos somos seres inquietos por natureza. Ele vai falar que parece que tem algo dentro da gente que nos empurra a buscar sentido nas coisas, no universo, nos acontecimentos da vida, nos relacionamentos, no dinheiro, no poder. A gente poderia continuar citando aqui. E aí, no linguajar mais técnico, Wright vai falar que nós somos seres teleológicos, ou seja, a nossa natureza é orientada para um propósito, para um fim. É como se tivesse uma força interna nos impulsionando a procurar sentido em tudo que a gente faz. E Wright vai falar que existem algumas coisas nessa vida que quando a gente se depara com elas, elas parecem trazer, mesmo que momentaneamente, mesmo que por um instante, uma espécie de satisfação existencial. Essas coisas são o que Wright chama no livro de indicadores ou placas de sinalização. Esses indicadores são realidades que quando a gente entra em contato com elas, elas fazem a gente sentir que nós estamos mais próximos de algo que dá sentido à nossa existência. E quais são, esses indicadores, essas realidades? Wright aponta 7, que são justiça, amor, espiritualidade, beleza, liberdade, verdade e poder. Esses 7 indicadores, pessoal, são praticamente universais. Não importa onde você esteja no mundo ou em que cultura você está vivendo, esses indicadores eles são importantes. Todo ser humano, consciente ou inconscientemente, se importa com justiça, com amor, com liberdade, com beleza, com verdade. São coisas que nos tocam, que nos dá uma espécie de satisfação existencial. Mesmo pessoas que não seguem uma religião, uma tradição religiosa, a maioria dessas pessoas reconhecem a importância desses valores na sua vida. Então, esses indicadores fazem parte do que significa ser humano. Agora, aqui vem um ponto importante. Wright vai argumentar que esses indicadores não são acidentais, eles não surgem do nada, eles não são meramente construções humanas. Pelo contrário, eles são como sinais que apontam para algo maior, algo que transcende a nossa realidade imediata. E aqui ele faz uma pergunta fundamental
fundamental. De onde que vem esses nossos anseios tão profundos por justiça, por amor, por liberdade, por verdade e todos os outros indicadores que eu já comentei? O Wright vai falar que a resposta está em Deus. Deus é quem implantou essas necessidades no coração humano. Esses indicadores existem porque, no fundo, eles apontam para uma verdade mais profunda, para um propósito divino para as nossas vidas. Então, vocês pegaram qual que é a linha de raciocínio do Wright aqui? Primeiro, ele fala que os seres humanos são existencialmente inquietos e, por isso, eles buscam sentido em tudo que eles fazem. Depois, ele fala que existem certas coisas na vida, o que ele chama lá no livro de indicadores, que são coisas que, de certa forma, nos trazem uma satisfação existencial, como justiça, amor, poder, verdade. E aí ele vai falar que foi o próprio Deus que implantou isso nos nossos corações, como se fossem pistas que apontam para algo maior, uma fonte de sentido maior. Beleza, até aqui? Só que tem um detalhe. Esses indicadores que deveriam nos guiar para algo maior estão o quê? Eles estão fragmentados, eles foram quebrados. Daí então o nome do livro, Indicadores Fragmentados. Daniel, o que isso significa na prática? Significa, pessoal, que aquilo que deveria ser perfeito muitas vezes se desfigura. O amor vira egoísmo, a justiça é corrompida, a beleza é distorcida, a verdade, infelizmente, é transformada em mentira, o poder se torna abusivo. Enfim, o ponto é que esses indicadores que deveriam apontar para o caminho correto acabam nos levando para os caminhos errados, infelizmente. Então, o grande ponto do Wright é, se esses indicadores estão quebrados, como a gente pode restaurar eles? Como a gente pode encontrar o verdadeiro sentido para as nossas vidas? E é aqui que ele apresenta a resposta central desse livro. Existe uma pessoa que reconstrói esses indicadores e que nos mostra o caminho certo. Quem que é essa pessoa? É Jesus. Ele é quem revela o verdadeiro significado da justiça, do amor, da beleza, da liberdade, da verdade, do poder, da espiritualidade. Jesus, ele é a chave que une esses indicadores e nos aponta para uma vida que finalmente faz sentido. Ele é o único capaz de nos reconectar com o propósito original de cada um desses indicadores. E aí o que o Wright vai fazer no restante desse livro é mostrar, a partir do Evangelho de João, como cada um desses 7 indicadores ganha uma nova perspectiva à luz de quem Jesus é e do que Jesus fez. Então, em cada capítulo desse livro, o Wright vai focar em uma passagem de João onde Jesus nos ensina sobre o que é amor, beleza, verdade, por aí vai. E é a partir do momento em que a gente entende o verdadeiro significado desses indicadores, naturalmente o nosso coração é atraído para Deus, porque Ele é a fonte de todo amor, de toda beleza e de toda verdade. Então esse livro é um convite para a gente olhar para esses anseios profundos que todos nós temos, reconhecendo que muitas vezes eles estão quebrados e permitindo que Jesus nos mostre como eles podem ser restaurados. Então esse é um livro muito legal para quem quer começar o ano pensando sobre o sentido da vida e ao mesmo tempo sendo confrontado pela verdade do Evangelho. Então fica aqui minha segunda indicação. Agora, se você quer começar o ano estudando o Antigo Testamento, principalmente a partir de uma perspectiva mais histórica, eu indico para você o livro do John Walton chamado O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. E para começo de conversa, o que é esse tal de Antigo Oriente Próximo? Bom, o Antigo Oriente Próximo é o que hoje a gente conhece como Oriente Médio e algumas partes do norte da África. Então, quando você ouve um teólogo falando sobre esse tal de Antigo Oriente Próximo, ele está se referindo a uma região geográfica e cultural onde várias civilizações importantes se desenvolveram ao longo de milhares de anos. E quais são essas civilizações, né? Pessoal, a gente está falando dos egípcios, os babilônios, assírios, fenícios, hititas e, claro, os próprios israelitas. Ou seja, o Antigo Oriente Próximo é o contexto onde o povo de Israel viveu e onde os textos do nosso Antigo Testamento foram escritos. E a ideia do Walton nesse livro é justamente entender esse contexto do Antigo Oriente Próximo. Ele quer entender o que os povos que faziam parte desse Antigo Oriente Próximo pensavam sobre várias coisas que são muito importantes, como, por exemplo, cosmologia, cosmogonia, o papel dos seres humanos dentro da criação, o papel das divindades. E por que ele faz isso? Por que ele acha que é tão importante assim estudar o Antigo Oriente Próximo? Pessoal, o objetivo do Walton ao estudar o Antigo Oriente Próximo é duplo. Primeiro, ele quer mostrar que ao entender o pensamento desses povos do Antigo Oriente Próximo, a gente consegue entender melhor o mundo conceitual do Antigo Testamento. Ou seja, o ponto dele é que entender esse cenário cultural, social, histórico e geográfico ajuda muito a gente a interpretar melhor o Antigo Testamento, percebendo como o Antigo Testamento dialoga com o ambiente da sua época. E aí, para fazer isso, John Walton usa uma metodologia chamada de
literatura comparada. Basicamente, ele compara as ideias do Antigo Testamento com as ideias desses povos vizinhos, mostrando o que é parecido e o que é diferente. E é aqui que a coisa fica bem, mas bem interessante, porque apesar de existirem algumas semelhanças, as diferenças entre a visão bíblica e a visão desses outros povos são muito, mas muito maiores do que as semelhanças. Então, ao fazer esse trabalho de literatura comparada, o John Walton mostra duas coisas importantes pra gente. Primeiro, a gente percebe que o Antigo Testamento está enraizado na realidade histórica e cultural do Antigo Oriente Próximo. Ou seja, o Antigo Testamento compartilha alguns valores com outros povos que faziam parte desse tal Antigo Oriente Próximo. Só que ao mesmo tempo, John Walton deixa claro que em vários pontos a visão bíblica se diferencia profundamente das ideias desses outros povos. E aí essas diferenças só evidenciam pra gente toda a singularidade da cosmovisão bíblica, mesmo essa cosmovisão bíblica estando inserida naquele contexto cultural. Agora, o segundo objetivo do Walton nesse livro é mais desafiador. Ele quer mostrar pra gente que a forma como nós entendemos a realidade hoje é bem, mas bem diferente da forma como as pessoas do mundo antigo entendiam a realidade. Então, se a gente quer entender o que os autores do Antigo Testamento estavam tentando comunicar para a audiência original deles, a gente precisa mergulhar nesse mundo antigo, nesse Antigo Oriente Próximo. E para explicar isso, o Walton usa uma metáfora que ele chama de rio cultural. Ele fala que todo mundo, em qualquer época da história, vive dentro de um rio cultural. No nosso caso, a gente está nadando em um rio cultural cheio de ideias como direitos individuais, privacidade, democracia, globalização, tecnologia e por aí vai. Isso é tudo muito comum pra gente, porque faz parte do nosso rio cultural. Mas e quanto ao Antigo Oriente Próximo? Então, Walton vai falar que o Antigo Oriente Próximo tinha um rio cultural completamente diferente do nosso. Lá, as ideias dominantes eram coisas como identidade comunitária, o controle dos deuses sobre tudo, a importância da realeza, que mais? O papel central do templo. Nossa, o Walton fala muito disso nesse livro. Então, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, é fundamental a gente lembrar que ele foi escrito dentro desse rio cultural do Antigo Oriente Próximo e não dentro do nosso rio cultural. Então, o segundo objetivo do Walton nesse livro é um convite para a gente sair do nosso rio cultural e mergulhar no rio cultural deles, porque só assim a gente consegue entender o que o texto bíblico realmente queria dizer na época em que ele foi escrito. Ou seja, a partir do momento em que a gente mergulha no rio cultural do Antigo Oriente Próximo, a gente também está fazendo o quê? A gente está fazendo um trabalho hermenêutico, o trabalho de ir em busca da chamada intenção autoral. E isso, pessoal, faz toda a diferença, porque a Bíblia não foi escrita diretamente para nós no século XXI. Ela foi escrita para um público específico, dentro de um contexto cultural e histórico bem diferente do nosso. Então a gente só consegue entender corretamente o que a Bíblia tem a nos ensinar hoje se a gente entender corretamente o que ela ensinou para o seu público original. Isso é falado em qualquer manual bom de hermenêutica bíblica. Então, eu diria que essa é uma leitura indispensável para quem quer levar o estudo do Antigo Testamento a sério. E fica aqui minha terceira indicação. Daniel, eu gostei dessas indicações, mas você tem mais indicações para me dar agora para 2025? Pessoal, aqui no canal tem muitas resenhas de livros. Eu vou deixar aqui na descrição uma lista de vídeos com resenhas de vários livros que você pode colocar na sua lista de 2025. Alguns desses livros, inclusive, foram lançados no final do ano passado, como, por exemplo, o Novo Testamento em 15 Palavras do Gupta, No Coração de Romanos, do N. Wright, e muitos outros livros também. E como no fim do ano a gente já tá no ritmo de férias, a gente acaba não dando muita moral para esses lançamentos. Mas dá uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, porque eu acho que tem muita coisa boa para você colocar nessa sua lista. Ah, Daniel, mas você poderia ter colocado mais livros nessa lista de 2025. Pessoal, aqui é só o aquecimento para 2025. E também para quem acompanha o canal, sabe que eu gosto não só de indicar o livro aqui bem rapidinho, mas eu também gosto de conversar um pouco com vocês sobre o conteúdo do livro, para vocês entenderem qual que é a pegada do livro, se ele faz sentido para você, se ele não faz sentido para você. Então, quanto mais informações você tiver de um livro, mais assertiva vai ser sua compra. Aí o risco de você se frustrar ou de perder dinheiro é bem menor. E eu vejo isso como parte do propósito desse canal. Então, ao invés de fazer um vídeo indicando 12 ou 20 livros de uma vez, minha ideia é ir soltando vídeos de listas de livros agora no começo desse ano, porque aí a gente começa a trocar uma ideia melhor sobre esses livros.
livros. Eu quero fazer um vídeo sobre comentários bíblicos para 2025, sobre teologia paulina para 2025. Enfim, esse é só o primeiro vídeo, só pra gente aquecer os motores para 2025. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, é importante você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo, porque a partir disso o YouTube entende que esse conteúdo tem valor, tem relevância, e aí ele aumenta o alcance desse vídeo e do canal como um todo. Bom, é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e eu vejo você no próximo vídeo.